Boa noite, Brasil! Estamos começando. Tadeu fez um símbolo de outro canal aí que eu não curto muito, viu? Mas tudo bem. Estamos começando aqui mais uma live fake, que não é live porque é editada, né? Só depois vocês veem o resultado final. Mas hoje é uma live um tanto quanto peculiar, porque nós estamos com 3 psicólogos aqui e nós vamos falar um pouco sobre o colecionismo e a psicologia. Vamos fazer uma salada de frutas aqui, envolvendo essas duas coisas, e vamos ver o que vai rolar. Deixa eu apresentar os nossos convidados. O primeiro convidado, todo mundo já conhece ele aí, Tadeu da Penzendós. Senhor Tadeu, finalmente, né, Tadeu? Depois de me enrolar durante 4 meses, resolveu gravar comigo, né? Cara, você só quer gravar de madrugada, fica difícil o negócio. Eu sou velho já, cara. 9 horas da noite já tem que estar na cama, senão eu não aguento tranco, não. Esse é o Tadeu, me deu vários migués, mas finalmente está aqui com a gente. É uma honra, Tadeu, ter você aqui hoje. Primeira de muitas gravações, imagino. Espero que seja a primeira de muitas. Vamos sim, gravar muitos vídeos aí. E estamos com ele, que é já um cara que, convivi a adolescência com esse cara, passei os perrengues da adolescência também, entramos na vida acadêmica juntos. Acho que o único diferencial é que ele virou um psicólogo famoso, né, de renome, e eu virei um bosta. Então essa foi a grande diferença aí. O cara que foi citado, acabei de ver a notícia no Instagram, foi citado internacionalmente num artigo, isso me deixa muito orgulhoso. Senhor Kurt Hammond. Estava no script. Não estava no script isso aí, né? Mas, Leonardo, agradeço o convite, tá aqui com o Tadeu. Inclusive, eu já te sigo, viu, Tadeu? Eu tô vendo aqui agora que eu sigo o Pens and Dolls. Olha, eu já seguia, mas não associei, eu vejo sempre. Comprar que é bom, não compra, né? Oi? Comprar que é bom, não tá comprando. Como a gente disse antes, vamos chegar lá nesse negócio do dinheiro, que tem a ver, hein? Mas vai ser um bate-papo. Tem a ver com a psicologia. E não precisa ter dinheiro, não. Se tem o cartão, bota o número lá, tem na cabeça. Só inserir o número, que vai. A compra chega, né, Tadeu? A compra chega. Chega antes da conta. Quando chega a conta é só não abrir, daí você não sabe no que foi, supermercado, você foi. Já passei por isso. Na casa de massagem, não vai saber. Esse é o problema. E, pessoal, já que a gente vai falar de psicologia, a gente precisa entender primeiro uma coisa antes de dar o nosso primeiro grande passo aqui para falar sobre colecionável, né? A gente precisa entender que existem abordagens, e muita gente não sabe isso, mas existem abordagens diferentes dentro da psicologia. Então, eu acho que é interessante começar por aí. E eu queria ouvir do Tadeu um pouquinho do que ele acredita dentro da psicologia, para a gente começar com a falar de colecionismo, né? Perguntinha. É para quebrar as pernas. Então, essa é a pergunta que os pais de crianças, de adolescentes, sentam aqui, a primeira pergunta que eles fazem, né? O que você acredita, o que é psicologia, é a primeira coisa que se pergunta. E, bom, a diferença entre as abordagens, elas partem... O que faz a diferença é o princípio do qual elas partem, né? De como elas entendem que se constitui a psique, ou como se constitui o ser humano, como que ele se desenvolve, né? Eu estudo Winnicott, então sou Winnicott, posso dizer que sou winnicottiano, e que parte de alguns princípios da psicanálise. O Winnicott era um pediatra, né? E ele começou estudando psicanálise. E por ser pediatra e tratar de crianças e de recém-nascidos, ele começou a ter algumas discordâncias em relação ao que a psicanálise clássica dizia em relação à constituição da psique. E ele considerou como fundamentais alguns momentos que são antes do que as pessoas conhecem de psicanálise, de falar, o Édipo, tudo começa no Édipo. E ele entende que tem alguns momentos fundamentais para
constituição da psique, para a constituição do eu, que são anteriores ao complexo de Édipo. Complicado explicar, né, no que acredita, porque daí teria que explicar toda a concepção e a constituição, e você sabe que uma coisa que é engraçado, que eu dei aula durante muito tempo, e nunca dei aula sobre o construto teórico com o qual eu trabalho. Caramba! Eu dei aula sobre Piaget, dei aula sobre o paradigma da inclusão, dei aula sobre desenvolvimento humano, sobre perspectiva de outros teóricos, então Piaget, Vygotsky, e nunca dei aula de fato, já dei palestras, mas aula de fato nunca dei sobre o Winnicott, que agora que eu parei para pensar nisso, não sei porque que as coisas foram caminhando dessa forma, mas enfim... não sei mais o que discorrer em relação ao que eu acredito que é o ser humano, né? Mas uma coisa que é ponto principal é entender que o ser humano ele está em constante processo de amadurecimento, desde o momento em que ele ainda está se constituindo, que ele ainda é um feto, até o último dia de vida. Ele está em constante processo de amadurecimento e que não tem na concepção, na forma como eu entendo, não tem um ponto a se chegar onde se diz, esse indivíduo está pleno, ou esse indivíduo se desenvolveu o que tinha que desenvolver. Não, está em processo de amadurecimento. Perfeito. Apesar de você falar que não sei mais o que falar sobre isso, a sua descrição do que você... Da teoria a qual você tem como base, né, para desenvolver o seu trabalho, foi perfeita, cara. Você é o famoso Tadeu da Presidosa. Você sabe as palavras que você deve usar. Bem que o Léo falou que ele era modesto, que você era modesto. Pois é, falei. E agora nós vamos ver uma contrapartida. Por que contrapartida? Porque, pelo que eu conheço do meu amigo Kurt Hermann, apesar de ter esse nome aí de gringa, ele não tem nada. Nasceu no interior da Bahia. Sertãozão. E pelo que eu conheço, ele tem uma outra visão, né, uma outra ótica sobre a psicologia. Explica pra gente um pouquinho aí o seu viés psicológico, Kurt. Então, eu me considero filosoficamente um behaviorista radical, né, e um terapeuta comportamental contextual, né, ou, segundo algumas nomenclaturas mais modernas ainda, como a gente falou no começo, um terapeuta cognitivo-comportamental de terceira geração, de uma participante da terceira onda da terapia cognitivo-comportamental, né? Mas, basicamente, e eu gosto de falar, infelizmente, há uma discordância muito grande entre os modelos behavioristas, ou pelo menos o modelo behavior radical, e as teorias psicodinâmicas, por exemplo, a psicanálise winnicottiana, né? Nós não vamos olhar muito para dentro do indivíduo, nós vamos olhar para fora e como este ambiente externo nos influencia e como nós influenciamos esse ambiente que, sob efeito de nossas ações, volta a nos influenciar. Então, é basicamente isso aí. Mas eu quero fazer agora como diriam os grandes hosts, né? Eu quero fazer uma provocação. Primeiro eu vou jogar a pergunta, vou inverter agora a ordem, jogar primeiro pro Hermann, né? Hermann, o que é colecionar para você? E por que você acha que as pessoas colecionam? O Léo tem um truque na manga aí. Ele não gosta de provocar, ele nunca provoca nada nem ninguém, Hermann. Mas o Léo tem um truque, não vou falar ainda não, mas o Léo poderia falar muito mais e bem sobre por que se coleciona. Por dois vieses.
pelo toque que ele estudou e pelo trabalho que ele fez, que ele deveria publicar e não publicou. Mas estou enrolando para publicar esse artigo. Mas vamos lá. As pessoas então, colecionar é um nome que nós damos para um conjunto de coisas que se parece e que envolve guardar, manter um conjunto de objetos. Então, de forma muito objetivista, é isso. Então, você coleciona, guarda, não joga fora e tem um sentimento de certa atratividade pelo item, né? E você pode não querer jogar fora porque ele é muito importante, você gosta, ou até pelo medo de que você venha precisar dele no futuro. Um dos tipos, esse segundo tipo, daria um colecionar mais patológico, e o primeiro tipo seria um colecionar mais normal. E detalhe, animais também, entre aspas, colecionam. Sabiam disso? Eles guardam coisas. Por exemplo, se você colocar bola de gude, se você bota bola de gude em cima de palhas de pó de serra, né, e bota um rato dentro, o rato enterra as bolinhas de gude, todas. Olha. Só que não é porque eles não têm medo de bola de gude. E eles nem seguram a bola de gude ou lambem a bola de gude, eles simplesmente enterram e cavam. E seria esse uma forma etológica, né, do comportamento animal. Seria um comportamento animal que se aproxima do nosso, no caso, guardar coisas, às vezes, inúteis. Né? Porque isso aqui, tudo que a gente coleciona, é inútil em termos filogenéticos. Filogenético. Sim. Socialmente não, é que o tanto de views, né, que a gente vai ganhar. Então isso é útil culturalmente e pessoalmente. Enfim, mais ou menos isso aí. Acho engraçado como quando o Remani fala do termo filogenia, né, que é mais ou menos o que a gente aprende quanto espécie. De fato, isso aqui, a nossa coleção, tá? Você coleciona Hot Toys, XM, Prime One, isso é tudo inútil porque no decorrer da evolução, um Hot Toys não vai te livrar de um ataque de um leão, por exemplo. Se um leão quiser te pegar... Hot Toys, né? Sim, não existia nada disso. Então, do termo de evolução, isso pra gente não significa nada. Porém, significa quando a gente fala de o que a gente ganha colecionando. E eu acho que o que está por trás do colecionar é o que de fato nos faz colecionar, né? Ganhar admiração, ganhar carinho, ganhar as pessoas falarem, olha que legal, é isso que está por trás do colecionar. Mas eu queria ouvir ainda um pouquinho do Tadeu, né? De acordo com o viés teórico dele, o porquê que ele acha que as pessoas colecionam. Então, eu não penso tanto na questão da recompensa, embora ela seja um fator importante, mas na representação afetiva que os objetos têm, né? Então, daí pensando do ponto de vista afetivo, ou o quanto ela é recompensador, ou o quanto ela é apaziguadora. E daí a gente vê diferentes tipos de colecionadores mesmo, né? Então, se a gente for atrás do termo colecionismo mesmo, a gente pode achar a correlação ou a relação muito estreita com o acumulador. Com acumular coisas e que, de fato, não significa que tenha uma importância aquilo que é acumulado, né? Então, vou citar um funcionário meu aqui, que ele presta serviço para mim desde muito antes de eu ter a empresa. Então, ele já presta serviço para mim desde 2001. A empresa é de 2007, ele começou a trabalhar na empresa, posso estar enganado agora, mas na empresa Pens & Dolls mesmo foi em 2014, mas desde 2001 ele já presta serviço para mim. E ele é um acumulador. Ele guarda
as coisas. Ele coleciona uma porrada de coisas, algumas para alívio da esposa dele, às vezes eu pego, então a última que eu peguei foi uma mina, uma mina mesmo, só que sem pólvora, que sabe-se lá porque nem ele lembra desde quando ele tinha na casa dele. Mas eu pegava muito no pé dele, porque ele morava aqui na rua mesmo, da empresa, e às vezes eu ia lá conversar com ele, olhava o quartinho dele e falava, meu, para que você está guardando isso? Daí tinha caixas de parafusos. Ele falou, não, esse aqui quanto tempo tá aí? 10 anos. Eu falei, meu, mas você vai precisar disso para quê? E daí teve um dia que ele teve que construir para mim, em 2012, ele teve que construir para mim um telhado aqui. A gente construiu um telhado para uma cobertura, para cobrir uma área aqui que ia aumentar para a gente o espaço de embalagem. E ele veio e faltou um maldito parafuso. Ele foi na casa dele, ele colocou um parafuso, lembra esse parafuso que você falou? Agora a gente precisa dele. Eu falei, poxa vida. Não, que bom que você tem o parafuso, eu não vou precisar sair para comprar, mas esse parafuso custa 20 centavos. Você guardou durante 15 anos. Precisava. 20 centavos. E daí ele fica indignado. Então, e para ele é importante ele guardar as coisas, porque em algum dia pode ser útil. No caso do que a gente coleciona, não são coisas que entram nessa questão do ser útil, mas a gente vê esses dois tipos de colecionadores muito, eu ia dizer muito claramente, não necessariamente claramente, mas quando a gente vê um colecionador que é completista e que não necessariamente ele tem relação de afeto com tudo aquilo que faz parte daquela série, daí para mim já parece que se aproxima do acumular, né? Do acumular e o acumular ele vem para apaziguar em decorrência da necessidade de ter tudo aquilo que compõe, como se você conseguisse completar como se fosse o quebra-cabeça. Você consegue completar o quebra-cabeça e fica aliviado. E você daí parte para uma nova coisa, que é diferente do colecionador que coleciona memórias e relações de afeto. Né, que ele precisa daqueles personagens que fazem parte da história dele, que não necessariamente fazem parte da mesma coleção, e que não necessariamente combinam uma coisa com a outra. Mas que o lance é ter tudo aquilo que teve uma importância de alguma forma na construção da história daquele indivíduo. Muito bom, bonito. Tadeu. Eu gostei porque vem de um psicólogo e te cortei, né, Léo? Eu ia falar que eu acho que o Tadeu é comportamental, ele não sabe disso. Eu gostei. Eu só vi recompensa fazendo a brincadeira. Tudo que ele falou, eu só vi recompensa aí. Do porquê colecionamos ou acumulamos. Mas foi legal porque ele, você tanto, pelo que eu vi aqui, né, não te conhecia, mas você tem você coleciona, você tem faz parte de, um dos agentes culturais da cultura de colecionismo, pelo que Léo falou, e você é psicólogo, então você tem uma visão muito particular e por dentro, você está por dentro, em todos os níveis, isso é bem legal, muito legal. Falando em bem legal, vou jogar para o Remani aqui, uma outra curiosidade, né? Vamos tentar explicar um pouquinho mais a fundo, né? Vocês conseguem ver que aqui atrás tem super-heróis, né? Super-heróis, DC Comics, cadê DC Comics? Uns vilões ali também. Tem vilões, vilões. Mas a temática, se a gente pegar a temática disso aqui, vamos colocar tudo como quadrinhos, né? Quadrinhos e filme, tem filme aqui do lado, né? Por que eu, né, me interessei por esse tipo de coleção e eu não coleciono, por exemplo, Remani, tampinha de garrafa? Por que é isso que eu gosto? Não é tampinha de garrafa. O que leva alguém a se interessar por um tipo de coleção e não por outro. Por exemplo, tem gente que prefere colecionar figurinha de um álbum antigo, né? Ou álbuns novos, figurinhas no geral. Tem gente que prefere colecionar
garrafas de Coca-Cola de todas as épocas. Porque eu, especificamente, me interessei por esse tipo de coleção. Como que a psicologia consegue explicar isso? Eu vou dar duas respostas. A primeira é uma confrontação. Tem mais ou menos uma regra sobre probabilidade, que é assim, quem faz uma coisa, provavelmente e deu certo, provavelmente faz de novo. Então, adaptado a você, eu vou discordar de você, porque eu te conheço, nós somos amigos, mas você não coleciona, eu não sei se eu escutei certo, só isso. Sim. Então, quem coleciona uma coisa, colecionará outras, por probabilidade. Não sei se o Tadeu vai compartilhar desse pensamento, mas assim, mas você coleciona imã de geladeira, não é? Você coleciona o ticketzinho daquele tipo de lugar que você falou nesse instante, que você está travando. Pode falar a palavra aqui. Eu coleciono, pessoal, bilhete de puteiro. Você que vai no puteiro e pega o panfleto, manda para mim que eu coleciono. Então, claro. Então, essa é uma coleção típica de um desejo que nunca vai se realizar. Isso aí, muito bem, interessante. Então, eu vou só discordar de que, não sei se eu escutei certo, de que você coleciona, então, todo mundo que coleciona o Tadeu, eu não me considero eu coleciono sim, eu coleciono, mas não no nível de vocês aí, né? Até porque eu me seguro, porque senão vai embora o dinheiro. Calma que você conheceu a Penzedols agora, calma. Não, pois é. Leonardo já me botou de grupo de rifa de coleciona, perdi ali uns R$300. Rifa de colecionador, velho. Eu apostei, rifa, foi uns R$300. Foi baixo, né? Mas só tinha coisa legal, viu, Tadeu? Você conhece, né? Você deve participar também. Não participo de uma rifa, velho. Tadeu faz rifa. Eu faço rifa, participar de rifa. Eu participei de duas até hoje. Você tem noção, hein? Só 2 até hoje. Rapaz, eu vou te dizer. Bom, mas enfim. Vou ter que ser sincero. Eu tenho uma coleção de bijocho aqui. Tá vendo aí? Que é só de rifa. Só de rifa. Não acredito. Quanto você não gastou isso aí? Eu só penso no dinheiro. Então. Foi uma graninha boa. Mas eu prefiro não pensar sobre isso. É melhor não pensar, né? Mas então, sem mais delongas. Então a gente acabou de dizer, um dos motivos pelo qual você escolheu heróis, então tem a ver sim com o que o Tadeu falou. Existe uma ligação afetiva com esses personagens na sua história. Não tenha dúvida. Foi um momento, talvez único na sua vida, que se você fizesse de repente, uma boa sessão de terapia no contexto apropriado, você choraria de saudade, de memórias, de reminiscências muito boas daquela época. É possível, não estou dizendo que seja. Então, isso te relembra, está pareado com uma série de coisas boas, Léo. Principalmente essa temática. Isso é um fator. O outro é que a cultura moderna, né, foi nos dando novamente, você revê que algumas coisas são repetidas, né? O Batman existe em 1930, me perdoe se eu estiver errado. Então tem certas coisas de antigamente que estão voltando, porque nós somos os adultos, ou ainda crianças mal amadurecidas, né? Não sei o que o Tadeu vai pensar. Estou falando aqui sem nenhum compromisso teórico, tá? De que o Homem de Ferro voltou, o Batman voltou, vai voltar o Quarteto Fantástico de novo. São todas essas coisas que a gente viu no passado. E ter isso é extremamente agradável, possuir isso, né? E tem um outro motivo. Quando alguém chegar na sua casa, que você vai saber falar disso bastante, Léo, e ver lá, tirando os bonecos, e ver, rapaz, que interessante, você tem panfleto de brega. Brega é uma palavra que não é usada. Não é usada, não? De casa de massagens. Falei. Entendi, de casa de facilidades. Facilidades. Pois é. Mas aí as pessoas vão olhar e também tem esse motivo. As outras pessoas vão valorizar você. E é mais ou menos isso. Tadeu, outro elemento. Por favor.
parece que o que tem na nossa filogênese é juntar, porque parece que juntar alguma coisa no nosso passado, por exemplo, alimento, nos manteve vivos. Então a ideia do que o Tadeu falou nesse instante, que é a ideia de completar ou manter que coisa linda. Que coisa parece linda, ter completar ou manter muitas coisas juntas é reforçador, não tem outra palavra, é agradável, não dá uma sensação de conseguir mais um pouquinho, e isso eu vou colocar a palavra agradável, é bom, né? É gostoso você ver uma coisa completa ou acumulada. É engraçado porque eu concordo, mas eu queria ouvir do Tadeu. Tadeu, claro. Que você... Então, eu acho que o colecionar, ele acaba sendo organizador no espaço e no tempo. Você consegue... Muitas pessoas, através das coleções, elas conseguem colocar um objetivo, elas conseguem olhar o amanhã e ter algo a buscar no amanhã, né? E quando consegue, aquilo organiza e apazigua. A questão é que daí há necessidade de buscar outra coisa, né? Agora, o que colecionar, acho que tem uma peculiaridade, tem peculiaridades mesmo que tem relação com a história de cada um, né? Então eu vou usar aí a minha. Embora eu tenha muitos objetos diferentes, tenha várias estátuas, boa parte, eu não tenho tanto quanto, alguns colegas, tem cliente que tem uma porrada de coisa, mas falando de colegas, né, quando eu vejo, por exemplo, os dois que eu converso mais sobre coleção, que é o Rodolfo da Limited e o Fran da Geek Show. Eu tenho bem menos peças do que os dois, e boa parte delas eu não tenho um grande apego. Eu tenho um pouco de apego, eles mexem com saudosismo e tudo mais. Agora, tem algumas coisas que eu tenho apego e que eu acho que elas têm uma ligação muito próxima, uma ligação muito grande comigo, né? Então, quando eu lembro dos desenhos que eu fazia quando eu era moleque, eu não sei nem dizer que idade que eu tinha, mas os desenhos que eu fazia, um desenho que eu fazia recorrentemente era paisagem e chovendo, só que não chovia água, chovia saco de dinheiro. Nossa. E eu, desde muito pequeno, eu coleciono dinheiro. E depois que eu cresci, depois que eu virei adulto, estava muito bem na psicologia, então dava aula, atendia em consultório, trabalhava em escola, daí o consultório foi inflando. Chegou uma época que eu era meio maluco, daí eu atendia 50 pessoas por semana. Nossa! Isso foi uma coisa que... E daí eu tive brilhante ideia da empresa, né, porque eu queria colecionar dinheiro, pensei, vou vender bonecos, né, vou vender colecionáveis, daí eu vou colecionar dinheiro, vou ter dinheiro pra cacete. Eu errei, não fui recompensado e continuo nessa merda. Continuo trabalhando com isso, e daí o consultório eu fui deixando um pouco, diminuindo um pouco, até mesmo porque eu fui ficando mais velho, e eu atendia muito criança. E eu fui perdendo o pique de atender criança, o pique que eu tinha antes. E depois que eu tive filho, então, daí diminuiu mais ainda o pique de atender criança, né? E eu coleciono dinheiro, eu coleciono moedas. E tem uma questão organizadora nisso, porque eu gosto muito de colecionar moedas brasileiras, porque eu acho que é o que me aproxima mais da possibilidade de entender a história e a continuidade do tempo. Porque eu coleciono moeda brasileira, eu quero entender no momento histórico o que aquilo representava. Eu imagino na mão de quem isso passou, para que serviu essa moeda. Eu não coleciono cédulas, são só moedas. Daí eu imagino na mão de quem passou, para que foi usado aquilo. E é minha principal coleção, que eu vou falar qual que é a sua principal coleção, eu ainda falo que é moeda, embora há muito tempo não adquira moedas, porque o que falta para mim hoje é muito caro, eu acabo deixando de lado. E quando vai para o segmento geek,
O que eu coleciono, o que eu gosto e que daí eu tenho apego são os anti-heróis. São os heróis que não são heróis. São os heróis que são humanos e têm uma porrada de defeitos. Quando eu falo de um grupo de heróis, para mim, é o Watchmen, que são heróis decadentes, humanos, pecadores, que fazem mal também, e que isso, para mim, me apazigua em relação quem nós somos, o quanto que eu consigo ser uma boa pessoa, o quanto que eu consigo ser bom, e o quanto eu tenho de coisas ruins também. E daí são esses que eu admiro mais, sabe? São aqueles que não são nem bons nem maus, ou são bons e maus ao mesmo tempo, né? São os que eu gosto de verdade, que não sairiam, seriam os que não iriam embora da minha estante se eu precisasse vender boa parte da minha coleção. Eu fiquei pensando aqui, enquanto você estava falando, né, sobre anti-herói, sobre colecionar moedas, e eu fiquei pensando, será que não existem alguns transtornos, não que o Tadeu tenha algum transtorno, mas que podem facilitar ou nos levar a colecionar mais? E aí eu pergunto para o Remani, né, jogando mais uma vez a pergunta na mesa. Nós temos hoje transtornos como a oniomania, né, que é a compulsão em comprar. E eu vejo alguns colegas colecionadores, acho que o Tadeu também deve concordar comigo, que se você perguntar para ele por que você comprou isso, a resposta dele será: não sei, comprei no impulso, depois acaba vendendo. Será que não existem pessoas que compram no impulso e depois elas não sabem muito bem o que fazer com aquilo e vão acumulando? Será que não existem transtornos que facilitam o colecionar? Posso falar? Por favor. É para você mesmo. É para você mesmo. Então, é interessante se vocês fazem as perguntas que vocês também já sabem a resposta. Assim, então, mas é claro que tem. Né? Inclusive, existe um tipo de transtorno que é um dos transtornos mais graves, tirando os transtornos assim, psicóticos, que é, dentro do TOC, o primo do TOC, ou melhor, no espectro do TOC, do transtorno obsessivo compulsivo, existe um tipo específico chamado transtorno de acumulação. Se eu não me engano, em inglês é hoarding, alguma coisa assim, que é de acumular. E como o Tadeu disse anteriormente, é uma acumulação, ela não obedece necessariamente a um tema, e o grande viés, o grande motivo pelo qual eu coleciono eu posso precisar disso no futuro. Se eu jogar, eu posso precisar. Acontece que o que eu acumulo não tem um valor emocional, afetivo, positivo, agradável, e sim é um valor, a uma tensão, a um desconforto maior pela retirada do item. Então, o que essas pessoas tenderão a colecionar ou juntar? Porque até o nome, se eu não me engano, foi modificado. É acumulação, porque não é uma coleção de itens, né, que se conclui, como o Tadeu falou. Você tem, por exemplo, uma determinada pessoa que eu pude avaliar, se ele tomasse um Danoninho, e era na época que o Danone, ele vinha no embalagem de plástico, o Danone não, o iogurte, ele não jogava... Olha o patrocínio aqui, olha o patrocínio. Mas eu sei que esse canal é estourado, né? É a melhor definição desse canal. Aí, então ele guardava uma embalagem que ele acabou de usar, que acabou. Né? Teve um outro caso que a pessoa viu um pedaço de isopor no lixo. Aí a pessoa falou: rapaz, eu vou voltar e vou pegar esse isopor, vou gastar essa gasolina e vou pegar esse isopor. Mas se você perguntar para essas pessoas, você vai precisar disso? Eu acho que vou. Você concorda que é lixo? Não, não é lixo, não. As outras pessoas podem até... Então, há casos tão graves que a vigilância sanitária vai na casa, porque acumula
ratos, há uma desordem, então é claro que tem. A outra questão, que é sobre comprar, é uma outra vertente, sabe? As pessoas podem andar juntas, mas prefiro falar depois. Enfim. Então, claro, existe. E é grave, viu? E pessoas que têm essa acumulação, elas não são boas planejadoras. Sabiam disso? Interessante. Por acaso eu vi esse dado essa semana e veio a calhar com essa... não tem planejamento executivo. Estou falando dos patológicos. Patológicos. Não estou falando de nós. Da gente, Da gente. Estou falando dos patológicos, dos acumuladores patológicos. Eles não têm um bom planejamento executivo. Mas, enfim. Tadeu, o que você considera aí diferencial entre um colecionador patológico e um colecionador por hobby? Como é que você enxerga essa questão? Então, ou para você não existe essa diferença? Eu não conheço. Não tenho próximo no meu universo um colecionador que seja patológico. Mas, de repente, eu conheço a pessoa ou não conheça o quão patológico é o colecionar dessa pessoa, né? Acho que o colecionismo ele se torna patológico a partir do momento em que ele traga sofrimento social ou sofrimento individual. Se o não ter algo ou a necessidade, o desejo de ter algo gera um sofrimento para aquele indivíduo que interfira na capacidade produtiva ou interfira nas relações interpessoais, isso já pode ser patológico. Acho que todo colecionador tem um pezinho lá, todos nós, que é aquela velha coisa, né, de quando a gente está na faculdade que você vai começa a estudar patologia, psicopatologia ou mesmo em outras disciplinas, você vê que todo mundo tá lendo aquela porra lá na aula e fala, eu tenho isso, começa alguém passar mal, alguém ficar assim, porque, né, se a gente for olhar, todos nós temos características que são características que fazem parte de quadros patológicos. A questão é qual a intensidade disso e que consequência isso está gerando na sua interação com o mundo, que consequência está trazendo na sua percepção de eu e na relação com o mundo, né? Essa coisa do eu posso precisar, né, de ter aquela coisa e que ela pode ser útil depois. Galera que guarda as caixas dos colecionáveis. Né? Eu posso precisar disso depois, eu posso precisar vender isso depois, e daí você olha a coleção do cara. Vou pegar aí o Léo, por exemplo. Olha as estátuas que tem atrás dele. As caixas dessas porras aí ocupam mais espaço do que tem daí na estante. Exato. As pessoas guardam as caixas porque elas podem precisar num outro momento. E é real, se precisar vender, a caixa faz diferença, né? Agora, por que eu precisei desses objetos? Não foi pensando em vender. Ou se foi pensando em vender e ganhar dinheiro e não sei o que, tá apostando errado. Né? Tá apostando errado. Pode ganhar vai dinheiro, perder dinheiro, mas não deveria ser o objetivo, porque como objetivo vai dar errado. Né? No final das contas, na hora que você para fazer as contas, fala, mas eu gastei 1.000 e consegui 1.500 nisso, tá? E quanto tempo esse dinheiro ficou parado? No que você poderia ter investido de diferente? Na hora que você vai ver, não ganhou. Não ganhou, né? Ou não ganhou no total, né? Pode ganhar pontualmente numa coisa ou em outra. Então, eu acho que todos nós temos um pezinho lá, né? A gente pode pegar características ou fazer associações e falar, mas isso é isso, isso é aquilo. Mas só é patológico, de fato, se isso está trazendo consequências que geram sofrimentos individuais e sofrimento social na dinâmica com
seus familiares, com o seu trabalho. Eu acabo entendendo muito dessa forma. Tadeu tocou num ponto importante, que eu acho que foi uma pergunta que o Reman, inclusive, fez, né? E as suas caixas, onde estão? Eu cataloguei recentemente, e aqui tem exatamente 22% da minha coleção. O resto está encaixotada, e a minha coleção de caixas é maior do que a minha coleção de action figures. Ao ponto de eu já pensar em alugar um container, né, ou um daqueles lugares que você aluga, né, para guardar as caixas. E aí, será que eu passei do limite do que é saudável para o colecionável? Será que essa preocupação em ter que alugar um espaço para guardar coisas que não significam absolutamente nada, isso é passar do colecionismo normal? Ou faz parte, como o Tadeu falou, né? Eu estou pensando no futuro de se eu precisar me locomover, o que a gente pode considerar como saudável ou considerar como não saudável numa coleção, né? A gente já tem aí um certo tempo de vídeo, acho que o bate-papo tá legal, acho que é válido fazer uma parte 2 desse bate-papo, né? Mas eu queria entender um pouquinho mais sobre as considerações de vocês aí, partindo um pouquinho já para a despedida para o final, né? E eu vou começar com ele, senhor Kurt Reman, né? Colecionismo. O quanto a gente pode considerar como saudável ou a gente pode considerar como um transtorno, né? Qual que é o limiar desses dois lados? Duas coisas. Primeiro, um comentário geral assim. Se sua mãe não vou escutar isso, meu Deus do céu, cai para trás. Tá ficando doido. Esse cara tá juntando, né, caixa velha. Tá ficando doido, entendeu? Então, quer dizer, então tem um aspecto cultural do que a cultura também patologiza, no sentido de que a cultura bota um rótulo do que é normal e do que não é. Então, enfim, tirando isso, eu acho que uma pergunta que as pessoas devem se fazer é o quanto que eu junto por prazer, né, igual o Tadeu falou, tem sofrimento? O Tadeu já matou a questão ali. Tem sofrimento, você sente um sofrimento com o comportamento e as consequências do acumular. Eu não vou nem falar de colecionar. Mas também tem outro detalhe, quando você acumula ou junta por gratificação, é gostoso, você fala daquilo, não passa tanto tempo pensando, se suas relações com o mundo continuam se desenvolvendo, isso é um bom sinal. Então, você acumula por satisfação. Se você acumula por medo ou por evitação do desconforto, se você acumula para não sentir desconforto, ansiedade, e se você passa muito tempo pensando nisso, nesse sofrimento, mais de 1 hora por dia, pensando em guardar itens ou se preocupando em precisar das coisas, ainda que sejam coleções dessas como as de nós aqui, você tem um pezinho em uma coisa um pouco mais grave, talvez. Então, se examine, você sofre, você passa muito tempo com uma expectativa apreensiva sobre jogar coisas fora, ou tem muita dificuldade em se desfazer, aí nós estamos falando de uma compulsão, tá? E algumas pessoas também vão falar, não, já passou do limite. Para tudo que já passou do limite. Não tem... Leonardo só fala de colecionismo, só fala disso. Entendeu? E não falar disso é ansiogênico. Isso é quase que o retrato da patologia associada ao colecionismo. Ou acumulando. Boas palavras. Boas palavras, e o senhor Tadeu, eu tenho uma notícia muito ruim para você. Não sei se o quanto isso é ruim, mas o senhor é um analista do comportamento, viu? Já falei isso 2 vezes aqui, queria deixar gravado aqui. Mas, Tadeu,
pensando já nas palavras finais aí, o que você considera para as pessoas que estão nos assistindo agora, o que você considera ser um colecionismo saudável e o que você considera, né, avançar essa linha do patológico? Bom, eu acabei discorrendo sobre isso já, né? Mas se colecionar traz prazer e não interfere nas suas relações familiares, não interfere nas suas relações de trabalho, nas relações familiares, ótimo. Eu falo, mas muita gente fala, minha esposa não aceita isso, eu tenho que mentir. Bom, ou troca de esposa, vê se está feliz com a esposa e vê se vale a pena trocar de esposa ou se separar. Ou, não, se você ama mais sua esposa do que colecionar e você consegue ter uma relação saudável com a sua esposa colecionando, ótimo. Agora, se está atrapalhando o casamento, está atrapalhando a relação com os filhos, se está deixando de poder consumir coisas que são importantes e fundamentais para você, porque está usando o dinheiro para outra coisa, se não consegue parar de entrar no grupo do Will toda hora para ver se deram um lance, cobriram um lance, o que está em leilão lá, e não consegue passar o dia em paz, pode ser um problema. Agora, se está tudo bem, se você está tendo prazer, ficando feliz e com aquilo que está adquirindo, com aquilo que está colecionando, sem que isso te traga outros maus nas relações, não tem problema algum. Continue comprando na Pens & Dolls. E é com essa frase linda que nós vamos encerrar aqui por hoje, né? Para vocês perceberem que o pior canal do mundo não é só um canal de coisa de brincadeira, né? Aqui a gente também fala sério, aqui a gente traz psicologia com muita zoeira. É isso, pessoal. Eu queria agradecer a presença dos caros colegas de mesa. Né? Isso aqui foi quase uma mesa de congresso, hein? Faltou você apresentar os seus... O Tadeu, não sei se você sabe, o Leonardo tem um trabalho legal, que ele entrevistou vários colecionadores e estruturou, deu um trabalho retado, não foi, Léo? De botar assim, por que eles, qual a percepção deles sobre o que manter. Então você podia apresentar de um jeito, sei lá, para sua audiência. Quem sabe eu vou trazer esse trabalho aqui. O pessoal daqui, Reman, vou te falar, eles gostam muito da zoeira, viu? Gosta da zoeira? Estão aqui pela zoeira. Então não... Então, mas aí tem que falar desse, né, que por trás, só citar, né, que por trás dessa zoeira tem um cara aí que estudou, né, e que é curioso porque eu acho que ele tenta entender ele mesmo, porque desde o TCC o foco já foi a colecionismo, já foi a história de um colecionador no TCC. É interessante. Então ele está desde a época da faculdade tentando entender por que eu gosto dessa porra, por que todo meu dinheiro vai nisso, por que... eu acho que a gente vai tentando entender mesmo as coisas e por trás de toda a zoeira tem alguém que não é só zoeira, né? Que a gente fica conhecendo no canal só o Léo Zoeira. E tem o Léo Zoeira é o Léo, mas tem outras coisas que são o Léo também, né? Tem outros Léos dentro desse Léo. Tem outros Léos compondo esse Léo. Aí tocou, viu, Tadeu? Aí foi lá no fundo. Essa aí você sabe as palavras. Essa aí você tocou no coração. Mas são com essas reflexões que nós vamos encerrando. Espero que vocês tenham gostado, né? É um papo um pouco mais sério, mas se vocês curtirem, quem sabe a gente não traz uma parte 2 aqui. Queria agradecer a presença de todos vocês. Tadeuzinho num canal, finalmente, que ele não foi falar tanto sobre colecionável. Trouxemos o Tadeu aqui com um tema um pouco mais diferente, mas a gente ainda quer ver o Tadeu zoeiro nesse canal, hein? Bora lá, preciso de ajuda. Então fechou. Preciso de ajuda, mas vamos nessa. Então vamos nessa. Vamos transformar o Tadeu no cara mais zoeiro da internet. Valeu, e pessoal. Agradecer também ao senhor Kurt Hermann,
que ele tirou um pouquinho do espaço dele aí, que é muito importante, que é um cara internacional agora, com publicações internacionais. Assume que seja um cara... Um dos meus meu preferido é esse aqui, viu? Teremos review em breve desse Fire aqui no canal, tá? Pessoal, um abraço, até a próxima. Falou! Tchau! Beijo!